Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom dia a todos. Eu quero apenas orar, quero ressaltar aqui alguns pequenos versos do texto que já lemos ainda há pouco. Quem é o nosso Senhor? Quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono, nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Amém. Eu vejo duas cenas absolutamente opostas. Deus, soberano, sentado no trono do universo. E aí o salmista pergunta, quem é como o nosso Deus? Que apesar de ser assim tão grande, tão distante da nossa realidade, tão suficiente, tão pleno, olha para aqueles que se inclinam para contemplar o que acontece na terra, e aí ele olha e vê aquele que está no pó, necessitado, e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Em outras palavras, Deus é aquele que olha para os nossos esforços, se lembra de nós e pode perfeitamente nos levantar e nos dar dignidade. E essa manhã vamos falar de dignidade econômica, dignidade profissional. Vamos orar. Senhor, queremos colocar tudo nas tuas mãos, como já fizemos até aqui, e já oramos também. Queremos, Deus, confiar na tua palavra, sabemos que o Senhor, não há outro igual a ti. Quem é como o Senhor, que reina sobre o universo e ao mesmo tempo acompanha os processos de cada pessoa na face da terra, Senhor. E os teus olhos estão postos sobre as nossas necessidades, e o Senhor olha para o nosso coração, diferente de nós mesmos, que olhamos para o exterior, o Senhor olha para o interior das pessoas, de cada um de nós, e o Senhor levanta do lixo aquele necessitado e o exalta. Essa é a promessa do Salmo, Senhor. Davi experimentou isso, viveu anos como um lixo da sociedade, como um proscrito, um afastado, um refugiado, e o Senhor tirou ele dessa situação e o exaltou como rei de Israel, o grande rei de Israel. Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos e os teus propósitos hão de ser cumpridos através de nós, e nós desejamos a tua bênção, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, nós colocamos tudo aqui nas tuas mãos, oramos em nome de Jesus, para a glória do teu nome, e pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor. Amém. Amém. Pode colocar a minha tela, Gabriel, por favor. Estamos na nossa peregrinação de simplificar a vida, e hoje vamos repensar a nossa vida profissional, repensando a minha vida profissional. Quem aqui ainda não sabe qual é a sua profissão? Levante sua mão. As meninas já sabem a profissão de vocês? Qual é a profissão de vocês? Hã? Isso, ok, essa é a verdade. Ok, digamos que hoje a profissão de vocês é estudante, né? Mas no futuro, o que vocês querem ser? Veterinária e médica, muito bem. Alguém não sabe ainda a sua profissão? Todos já sabem a sua profissão? Ainda não sabe a profissão? Ok, irmão, joia. Muito bem, vamos falar de vida profissional e o que Deus tem a ver com isso, tá bom? Então eu quero convidar você a repensar a sua vida profissional. Eu sei que muitos de nós, assim como eu, foram descobrindo sua vocação, descobrindo a sua profissão, meio que enquanto caminhava, não é? Dificilmente um jovem, na idade de 16, 17, 18 anos, tem assim, claro na mente dele, eu quero ser isso, e ele então vai para aquilo e foca naquilo e segue aquilo, e no final da vida dele fala, é exatamente isso que eu queria. Essa percepção clara da sua ocupação profissional é bem difícil. Aliás, eu já disse aqui que tem 3 perguntas essenciais para serem feitas na vida. A profissão que você vai ter, com quem você vai se casar e o seu time de futebol. Não, o Deus a quem você vai servir, tá certo? São as 3 grandes perguntas da vida que precisamos responder. Então hoje nós vamos falar sobre repensar a nossa vida profissional. A primeira coisa a ser dita, meus irmãos, é que nós passamos 1/3 ou mais das nossas vidas trabalhando.
Se você excluir o tempo que você dorme, esse número de 1/3 sobe muito, né? Então, 1/3 ou mais das nossas vidas nós passamos trabalhando. O que significa isso? Qual a implicação disso? A implicação é que se o seu trabalho for uma fonte de desgosto para você, você está frito. Porque o que sobra de tempo depois do trabalho, você não consegue reorganizar a sua vida, tá certo? Então, o trabalho, a princípio, deveria ser algo prazeroso a você. Se o trabalho não for algo prazeroso, se você não encontrar prazer no trabalho, muito provavelmente você vai ter uma vida muito complicada. Porque a maior parte da nossa vida nós vivemos no trabalho, tá certo? Então, a importância de pensarmos em repensarmos a nossa vida profissional é por conta disso. O trabalho, eu quero colocar aqui para você. A primeira pergunta que eu faço agora é a seguinte: o trabalho para você é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? É um castigo ou é um privilégio? Quando chega domingo à tarde, hoje à tarde, assim, vai acabando, aquela síndrome o domingo vai acabando, a segunda vai chegando, como que é para você essa sensação de que amanhã tem que trabalhar? Como que você enxerga o trabalho? O trabalho para você é uma bênção ou é um sacrifício, uma espécie de maldição? Você olha para o trabalho com que ideia? O trabalho é um castigo, assim, aquela ideia do Gênesis, né? E a gente vai ler o texto de Gênesis, daqui a pouquinho a gente vai ler Gênesis 3, a ideia de que o trabalho é um castigo de Deus, porque você pecou, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus castigou Adão, né, por causa do seu pecado, dando a ele um trabalho, fazendo ele sofrer com o trabalho. Então, pode tirar essa ideia de que o trabalho é um castigo. Tá certo? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Bom, olhando para essa tela aí, nós vemos duas pessoas, né? Uma menina e a outra ali atrás mais tranquila, dizendo assim, por que ela está tão desesperada assim? Veja só, a palavra trabalho, ela veio de uma palavra latina chamada tripalium. O tripalium era um instrumento de tortura. E a palavra trabalho, a nossa palavra trabalho, veio dessa palavra tripalium. Tripalium era uma cruz, assim, em forma de X, que o indivíduo era pendurado para ser torturado. Então a ideia de trabalho foi associada à ideia de tortura. Por isso talvez alguns pensem que trabalho de fato é uma tortura. Agora, se desejamos repensar a nossa vida profissional, a gente primeiro precisa então ressignificar o papel do trabalho em nossas vidas. Eu quero convidar você para ler comigo esse texto. Vamos tentar ler juntos? Antigamente a gente fazia muito isso na igreja, né? Parece que agora perdemos essa prática, mas vamos tentar ler juntos? Vamos lá? Assim, descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Precisa explicar? O que o texto está dizendo? O que Eclesiastes está dizendo? Que quando Deus concede a alguém riquezas, bens, capacita essa pessoa para desfrutá-lo, aceitar essa boa sorte. Às vezes Deus, deixa eu dizer isso, olha só, por favor, os irmãos que são mais bons de grana aí, ouçam isso. Quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, você pode ter bens e riquezas e não desfrutar? Pode ou não? Quantas pessoas são escravas do seu próprio dinheiro e não desfrutam o que têm? Então Deus dá bens, riquezas, mas Deus precisa ensiná-los a desfrutar. Outra coisa, a aceitar a sua... Aceita que você fica melhor.
Aceita que você tem bens para desfrutar. Aceita que a sua vida, Deus te deu bens, te deu riquezas. Então, por favor, aceite a sua sorte e aceite ser feliz em seu trabalho. Isso é um quê? Um presente de Deus. Então veja que o trabalho é visto pelo Eclesiastes como um presente de Deus, ainda que Deus tenha que convencer você da sua sorte, que Deus tem que convencer, capacitar você a desfrutar dos bens que você tem. Então você pode ter bens, mas precisa aprender a desfrutar deles e isso vem de Deus. Um outro texto agora para nós lermos juntos. Vamos ler juntos? Desfrute a vida com a mulher a quem você ama ou com o homem a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que a sabedoria de Eclesiastes está dizendo? Aproveita a vida, porque o único pagamento pelos seus esforços nessa vida é desfrutar a vida com a mulher que você ama, ou com o homem que você ama, porque esse é o pagamento, a sua recompensa, tá certo? Pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Então, os dois textos que acabamos de ler, eles olham para o trabalho e dizem assim, sim, amar o trabalho, desejar o trabalho é uma grande bênção. Ter trabalho é uma grande bênção. Diga-se de passagem quem está sofrendo um momento de crise econômica ou de desemprego. Não é verdade? Às vezes a gente fala assim, pô, tá difícil esse trabalho não vai, meu chefe é chato, o trabalho não está fluindo. Ah, é? E que tal ficar desempregado? Aí você fala, meu Deus, eu devia ter aproveitado melhor o meu trabalho. Isso é uma coisa muito interessante, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Bom, agora eu quero citar para você um camarada muito sabido, chamado Steve Jobs. Eu não sei quem de vocês conhece, acho que a maioria conhece, né? O Steve Jobs tinha essa perspectiva positiva do trabalho. Ele dizia assim, a única maneira de fazer um bom trabalho é amando o que você faz. A única maneira de fazer um bom trabalho é amando o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando. Não se desespere. Assim como no amor, você saberá quando tiver encontrado. Até onde eu sei, Steve Jobs é o fundador da Apple, não é isso? E o Jobs não fez faculdade. Ele saiu no meio da faculdade. E ele seguiu pela sua paixão e não pela sua formação. Por isso que ele vai dizer que a única maneira de fazer um bom trabalho é você amar o que você faz. Se você ainda não encontrou o que você ama, continue procurando. Não fique desesperado, assim como no amor, você saberá quando tiver encontrado. Está aí o conselho do Steve Jobs para nós. Agora eu quero trabalhar rapidinho com os irmãos, dois olhares sobre o trabalho que devem servir de base para a nossa reflexão. São olhares teológicos sobre o trabalho. Convido você a Gênesis capítulo 1, verso 26 ao verso 28. Gênesis 1, 26 a 28 e Gênesis 2, 15. Gênesis capítulo 1, o primeiro livro da Bíblia, do verso 26 ao verso 28 e depois o 2, 15. Muito bem, Gênesis 26 a 28. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra.
O que esse texto está dizendo, meus irmãos? Que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e parte dessa imagem, ou a essência dessa imagem, é a capacidade de dominar alguém ou algo. É a capacidade de interferir numa realidade exterior à sua. Eu estou lá em casa com um grupo de 4 gatos, aliás, orem por mim, tá bom? E os gatos não têm muita capacidade de dominar a sua realidade. Eles são dependentes, né? Em muita coisa depois eles se tornam independentes, mas quando nascem e tudo mais, e eles são bem dependentes. Os gatos não conseguem construir coisas, os gatos não conseguem criar empresas, os gatos não conseguem dominar a natureza. Esse papel de domínio, esse trabalho de dominar o planeta, de dominar todos os seres, de dominar, não é? Todos os recursos que Deus criou, Deus deu para quem? Deus deu para nós. E nós devemos fazer isso em parceria com quem? Em parceria com Deus. Isso é chamado de mandato cultural. O homem foi chamado a trabalhar com Deus para gerenciar toda a criação de Deus. Então, desde os pequenos animais, e aí então o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, deve encher a terra, dominar a terra, os peixes e tudo mais. Isso aqui é muito interessante, né? Porque essa semana ainda, assistindo uma reportagem, você tem especialistas num tanto de coisas, não é? É muito interessante isso. A pessoa é especialista em sapinhos minúsculos da Amazônia. Ele é doutor em sapinhos da Amazônia. Imagina isso, quer dizer, existe um universo a ser dominado que tem a ver apenas com pequenos sapos de uma região específica da Amazônia, e uma pessoa, um indivíduo, um ser humano vai lá e faz um doutorado e cria toda uma informação, cria todo um universo relativo àqueles pequenos animais que só existem naquele ecossistema. Isso é maravilhoso. Então, todos nós, a raça humana domina, né, todos os limites da Terra, todos os recursos criados por Deus estão à disposição. Então, esse é o nosso trabalho como seres humanos. Alguém já disse que trabalhar é cooperar com Deus para pôr ordem no caos. A pergunta aqui, meus irmãos, é: havia trabalho antes do homem pecar? Sim ou não? Veja aí o capítulo 3, versos 17 ao verso 19. Só virar uma folhinha aí de Gênesis 3, 17 a 19. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá de alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Você pode olhar o trabalho na perspectiva de Gênesis 3 ou na perspectiva de Gênesis 1. Qual é a perspectiva do trabalho que você olha? Existia trabalho antes da queda do homem? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Gênesis 1 fala que Deus deu ao homem a responsabilidade de fazer o quê? Isso não é um trabalho? Quase não dá trabalho cuidar? Não é? Então existia trabalho sim, antes de Gênesis 3 existia trabalho. O que acontece em Gênesis 3 é que Deus vai colocar para o homem assim: olha, daqui adiante as coisas vão se tornar mais difíceis a você, mas não que existisse trabalho antes. Então o trabalho é visto como uma coisa boa. Uma outra perspectiva teológica sobre o trabalho é o princípio protestante. O princípio protestante diz o seguinte: todas as divisões claras entre sagrado e secularizado devem ser eliminadas mediante o reconhecimento de um poder transcendente, que se faz presente tanto na cultura como na religião. Isso é uma frase do Paul Tillich. O Tillich, que inventou essa expressão princípio protestante, ele está dizendo o seguinte: para nós, protestantes, né, crentes de origem protestante, não existe diferença entre trabalho sagrado e trabalho secular. Não existe diferença entre uma coisa que você faça para Deus, então ela é diferente das outras coisas, e uma coisa que você faça para você, você pode fazer o que você quiser e de qualquer jeito, porque isso não tem nada a ver com Deus. Não existe essa diferença. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus.
E não há sequer 1 centímetro quadrado no nosso mundo do qual Jesus não diga é meu. Ou seja, quando você entra na sua empresa, quando você entra no seu negócio, tudo aquilo tem a ver com Deus e com a grandeza de Deus. O trabalho humano está cooperando com Deus para que haja mais justiça, o trabalho humano coopera para que haja mais amor, o trabalho humano coopera para que haja menos caos. Eu lembro de um testemunho que o pastor Ed contou muitos anos atrás para nós, de um irmão da Igreja Batista de Água Branca, que era engenheiro de obras e construtor de creches de prefeitura. E tinha uma vocação missionária muito forte, muito intensa. E então esse irmão, o pastor sempre dizia, rapaz, larga isso aí, fica trabalhando para a prefeitura, para o governo, e não te pagam, e pagam mal, e não sei o que e tal, e vai ser missionário, vai seguir a sua vida, a sua vocação e tal e tal. E aí ele surpreendentemente virou para o pastor e disse assim, pastor, o senhor não desconfia que uma creche bem construída, com excelência, a preço justo, eu também estou cooperando com Deus no campo missionário dele? E eu, pastor, claro, você tem toda a razão, era disso que eu estava falando anteriormente. Então, veja só, é isso. Não existe trabalho fora do universo da vontade de Deus. Eu vou pedir ao irmão Cássio que me dê licença para citá-lo, ainda há pouco conversávamos aqui sobre trabalho, e o irmão se referiu a uma reunião na quarta-feira para poder definir os destinos de uma determinada linha do metrô. O irmão é funcionário do metrô. Então eu queria dizer para o irmão que o seu trabalho coopera com Deus para pôr ordem no caos da nossa cidade. Verdade ou mentira? E Deus está dependendo de quem? De um grupo de pessoas. E isso vai nos abençoar? O que Paulo diz a Timóteo? Orem pelas autoridades públicas, porque se elas forem abençoadas, nós teremos uma vida confortável. Somos ensinados a orar pelos nossos governantes, para que do fruto do trabalho deles, do fruto do trabalho do prefeito, do governador, do presidente, haja bênção sobre nós e sobre todos. Tá certo? Então é isso, trabalhar é cooperar com Deus para pôr ordem no caos. Eu queria só lembrar você que o cenário atual é bem complexo no que diz respeito à vida profissional. Nós temos uma complexidade grande porque exige-se muito das pessoas hoje, ou seja, você não é mais um profissional monoprocessado, um profissional que tem uma área específica de conhecimento, você tem que ser bom de relacionamento, você tem que ser bom de interações tecnológicas, você tem que conhecer de tecnologia, você tem que conhecer da sua área específica, você tem que se manter atualizado e você tem que competir com pessoas mais novas que você... Enfim, o mercado é bem complexo e bem exigente, tá certo? Então, o cenário profissional atual, a competitividade é muito grande, você tem que fazer muito mais para ganhar muito menos. Porque se você que não faz tanto, vem outro que faz mais que você pela metade do preço e tira você da frente. Isso está muito complicado, meus irmãos. E a velocidade do mercado atual também é outra coisa. Cada dia tem novidades, surgem possibilidades novas, tecnologias novas, ideias novas, e nós temos que conviver com o novo o tempo todo. E se você é daqueles que parou no tempo, que ficou lá, né, e que ainda não se atualizou, você está frito. Porque a tecnologia veio e transformou tudo numa grande revolução, e se você não se atualizar, você está em maus lençóis. Esse é o cenário profissional atual. Há também as expectativas desse cenário, elas dizem respeito à competência, resiliência, produtividade, criatividade, sinergia e ética. Eu precisaria investir algum tempo nessas palavras, mas para falar de competência, você tem que fazer da melhor maneira possível, no menor custo possível. A resiliência é a capacidade que você tem de aguentar pressão e se renovar, se reinventar e voltar para o processo produtivo. Isso é resiliência. Produtividade, não preciso nem falar, você tem que ser muito produtivo. Criatividade, em outras palavras, você tem que se reinventar pessoalmente, você tem que se reinventar como profissional para poder encontrar soluções criativas.
E você tem que ter sinergia, ou seja, 1 mais 1 pode ser 4, 5, 6, 7, 8. 1 mais 1 não é 2. E você precisa se relacionar bem e graças a Deus, você precisa ser ético também. Hoje a ética entra nesse pacote aí. Ninguém quer ter um funcionário que não é ético. Como o trabalho, então, simplifica e satisfaz a nossa vida? O trabalho que nos satisfaz, como que ele simplifica a nossa vida? Eu quero fazer uma pergunta a você. A pergunta é: qual o seu nível de satisfação com o trabalho que você realiza hoje? Qual é o seu nível de satisfação com o trabalho que você realiza hoje? Por um momento, faça aí uma pausazinha, eu vou fazer aqui também. Dê uma nota para o seu nível de satisfação com o trabalho que você realiza hoje. De 1 a 10, pense em uma nota de 1 a 10. Qual o nível de satisfação que você tem com o trabalho que você realiza hoje? Vamos supor que Deus esteja realmente interessado no seu trabalho e que Deus quer ajudar você com o seu trabalho. Vamos supor que Deus queira mesmo que você coopere com Ele para pôr ordem no caos no seu trabalho cotidiano, seja ele qual for. Até mesmo o seu trabalho de aposentado, né? E de repente as meninas falam assim: qual é o seu trabalho? Ah, sou estudante. Ok, seu trabalho, sou aposentado. Não é que você não trabalha. Eu não estou falando de emprego. Estou falando de trabalho. Você pode não estar empregado, mas você pode trabalhar muito. Tudo bem? Então vamos lá. Suponha que Deus esteja realmente interessado em interferir no seu trabalho. Quais seriam as consequências disso? Uma boa dose de energia, de autoconfiança. Você estaria mais otimista em relação ao seu trabalho, se Deus estivesse interessado no seu trabalho, em ajudar você com ele. Você teria mais paz para trabalhar, se Deus estivesse ao seu lado. Você teria mais ousadia. Você acha que a resiliência, que é essa capacidade de você se refazer do estresse do trabalho, Deus ajudaria você a se recuperar mais rapidamente do que sozinho? Você acha que Deus seria um bom mentor, um bom coach para você empreender, para você discernir as coisas, para você fazer planos? E o que dizer das coincidências que sempre acontecem no mundo do trabalho e que nós sabemos que são jesuicidências? Eu falei aqui há 2 semanas atrás sobre uma experiência que tive, e é claro que Deus está operando a nosso favor no mundo do nosso trabalho. Vamos repensar o nosso trabalho, e aí eu quero convidar você a pensar em 3 pontos, e é a minha parte final. O primeiro ponto para você realinhar, ou para você repensar a sua vida profissional, é a sua paixão. Um pianista chamado Cláudio Arrau disse o seguinte, essa frase é do Cláudio: quanto mais eu amo o que faço, menos eu o chamo de trabalho. Quanto mais eu amo o que eu faço, menos eu chamo de trabalho. A gente poderia dizer que quanto menos eu gosto do que eu faço, mais eu chamo de trabalho ou de castigo. Mas quanto mais eu amo o que eu faço, menos eu chamo de trabalho. Isso é verdadeiro, meus irmãos. Isso é muito verdadeiro. Então, quando a gente alinha a nossa paixão, e Deus deu as mais diversas paixões para os diversos tipos de ser humano. Por exemplo, um trabalho que eu fiz logo que eu comecei a trabalhar, com 17 anos, foi desentupir fossas de madrugada. Na verdade, eu trabalhava no escritório da Igitec e à noite, para ganhar uns troquinhos a mais, eu pegava o caminhão limpa-fossa e ia fazer desentupimento de esgoto com o caminhão limpa-fossa. Eu fazia isso de noite para poder aumentar a minha renda, e eu me lembro exatamente de chegar lá com um garoto paulistano, todo boizinho, limpar a fossa. Os irmãos já passaram por uma situação de esgoto entupido, né? Mas eu percebia que tinha pessoas que não estavam tão abaladas com aquilo. Se eu dissesse para você assim: não, tu vai cuidar de criança a vida toda, criança de 5, 6 anos. Não, pelo amor de Deus, não dá.
Eu gosto de cuidar de velhinhos, usando fralda geriátrica nas convalescências, no limite da vida. Isso eu amo fazer. Não, mas criança eu não quero. Outros vão dizer assim, velhinhos, mas de jeito nenhum, eu quero crianças. Veja que a sua paixão motiva você, e você precisa descobrir qual é a sua paixão. Essa é a grande pergunta. Temos um Deus apaixonado, meus irmãos, por nós, por sua criação, e tudo que Deus faz é repleto de paixão e contentamento. Você consegue imaginar Deus desmotivado com o seu trabalho? Imagina assim, Deus, segunda-feira de manhã, né? Quer dizer, ou dentro da eternidade, em algum momento da eternidade, Deus olha e fala assim, nossa, hoje eu estou tão cansado, eu tenho que criar uma galáxia nova. Tá bom, vai, haja luz. O que vocês acham disso? Um Deus meio... Vou ter que ir de novo, de novo fazer o sol levantar, eu estou cansado disso, não aguento mais o meu trabalho. Nosso Deus é um Deus motivado pelo trabalho, meus irmãos. A criação de Deus é uma criação rica e é fruto de um Deus apaixonado pelo que faz. Davi escreve em Salmo 139, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. O trabalho de Deus é especial e admirável. E o trabalho de Deus, Davi está dizendo, eu sou o seu trabalho. O Senhor me criou no ventre da minha mãe. As tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza, Davi afirma no Salmo 139. É incrível observar as mais diversas paixões que Deus coloca no coração das pessoas. Encontrar a sua paixão é o caminho para a satisfação no seu trabalho. Primeira coisa. Segunda coisa, essa foto diz muita coisa para mim, né? Essa foto é tirada dos arranha-céus de Nova York, na época, sei lá, de 30, talvez 40, né? E as construções eram metálicas e tal. E a gente assiste nos filmes antigos. Eu fico imaginando isso aqui, João. Acho que você não dormiria, né? Se você fosse encarregado dessa obra. Porque, como assim? Os caras ficavam sem cinto de segurança, andando naquelas vigas metálicas e pendurando e soldando. E não tinha as tecnologias de construção. Mas isso chama-se paixão. A paixão move o ser humano, não é? Se você ama o que você faz, se você ama uma área, você encontra uma saída, você encontra uma solução. O segundo ponto de alinhamento é o ambiente de trabalho. Essa foto diz alguma coisa para você do seu ambiente de trabalho? Não basta você ter paixão pelo que você faz. O ambiente onde você vai exercer a sua ocupação vai influenciar você. Você pode ser um excelente profissional, mas se o ambiente onde você trabalha não ajuda você, você fica desmotivado. Então, aqui há uma questão interessante, a gente pensar como é o ambiente do nosso trabalho. Puxa, eu amava a contabilidade, até trabalhar com um determinado chefe que, nossa, desgraçou a minha vida, eu perdi minha paixão por contabilidade. Eu amava fazer tal coisa, mas fui trabalhar num tal lugar e eu perdi completamente o desejo pela minha profissão, pela minha paixão, porque aquele ambiente de trabalho sabota a minha paixão. Então, são duas coisas que você precisa ver como é que estão alinhadas. Primeiro, você tem paixão? Qual é a sua paixão? Segundo, se você já sabe qual é a sua paixão, o ambiente que você trabalha apoia essa tua paixão, alimenta a sua paixão ou sabota a sua paixão? Todos nós, em algum momento da vida, provavelmente já fizemos aquela pergunta, né? Não é? Eu vou trabalhar por dinheiro ou por paixão? Eu vou trabalhar por uma profissão que paga minhas contas ou eu vou trabalhar por uma profissão que eu amo? O melhor dos mundos é você alinhar paixão, ambiente e renda. Agora, às vezes não dá para acontecer isso. Bom, a compreensão do trabalho, meus irmãos, como bênção de Deus, é como uma forma de expressar de modo real, de modo prático, a nossa relação com Deus, a sua natureza de amor, que nos capacita a lidar com o ambiente e a cultura do nosso trabalho. Se você estivesse inserido aqui nesse ambiente de trabalho, como seria a sua postura? Digamos que essa moça seja uma irmã em Cristo,
E ela não está de cabeça baixa, desesperada ou chorando por causa do ambiente. Ele está tentando se matar com a gravata, né? E ela está bem preocupada. Ela está orando aqui para ver se Deus faz alguma coisa. Ela está clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia do meu trabalho. Mas veja só, como que a sua relação com Deus capacita você a influenciar o seu ambiente de trabalho. A analogia mais básica que eu aprendi sobre isso é a do termômetro e a do termostato. Os irmãos sabem a diferença de termômetro e termostato? O termômetro, se ele estivesse aqui, por exemplo, ele diria assim: no ambiente está marcando 25 graus. O termostato, eu colocaria ele em 25 graus, o ambiente ficaria em 25 graus. Eu altero mais um pouco, ele esquenta mais um pouco. Ou eu diminuo para 15 graus, o ambiente vem para 15 graus. O termostato influencia o ambiente. O termômetro apenas lê o ambiente. E não diga que você não pode fazer nada porque você é subjugado, porque você é um funcionário na sua estrutura. Não, você pode fazer, Deus pode usar você. Os grandes homens de Deus fizeram parte da estrutura de reinos, por exemplo, a vida de José. E por causa de José, Deus abençoou uma grande nação. Por que Deus não pode usar você para abençoar uma grande organização? Muito bem. Agora o terceiro ponto de alinhamento. Você vai gostar disso? Sim ou não? Meu Deus. Irmãos, se os irmãos não gostarem disso, não estou brincando. Sim, recompensa. Nas palavras de Jesus, como é que Jesus diria isso? Jesus disse assim, olha só: o trabalhador merece o seu salário. É justo isso? É direto? Quem trabalha merece o quê? Recompensa. Não existe trabalho sem recompensa. Você se esforça tanto para quê? Para ter uma recompensa. Então esse é o terceiro ponto de alinhamento. Agora o problema é que existe uma variação muito grande dentro dessa relação de trabalho. Trabalho versus remuneração nem sempre é uma coisa justa. Por exemplo, vamos pensar hoje, aliás, quero aqui fazer a minha homenagem aos professores, né? Aliás, eu fiz uma homenagem aos professores aqui. Deixa eu passar a homenagem que eu fiz. Aqui, ó. Pensa na relação trabalho-recompensa de um professor. E pensa na relação trabalho-recompensa de um jogador de futebol, um técnico de futebol. Essa relação é justa no nosso país? Não é justa, e eu poderia citar várias outras relações injustas. Então, o terceiro ponto de alinhamento é a recompensa. Essa relação se encaminha para uma outra relação, que é a relação salário versus paixão. É isso aqui que a gente estava dizendo há pouco tempo. Quer dizer, ou eu ganho um salário bom, mas eu faço o que eu não gosto, ou eu faço o que eu gosto e alimento a minha paixão, mas o meu salário é pequeno. O que eu faço agora, pastor? Para onde eu vou? Ou eu cuido dos pobres, que é a minha paixão, e eu sirvo os pobres, ou eu deixo um escritório de advocacia onde eu ganho muito bem. Como é que eu faço? Eu vivo pela paixão ou vivo pelo trabalho? Como é que eu faço isso? Como é que eu lido com isso? Essa é uma coisa para a gente pensar. É maravilhoso quando o pagamento... Deixa eu voltar aqui. Opa, para cá. Quando a recompensa está equilibrada com a sua paixão e com o seu ambiente de trabalho. Então a gente chega aqui nesses dilemas aqui. Baixo salário, alta paixão. O que eu faço? A resposta é: complemente a sua renda e mantenha a sua paixão viva. Eu amo o que eu faço, pastor, mas eu ganho pouco para fazer isso. Ok. Então continue fazendo o que você ama, mas arrume uma forma de ter mais dinheiro para manter as suas contas pagas em dia. Especialmente no campo pastoral, eu vou fazer um parênteses aqui, isso acontece com muita frequência. As pessoas se querem servir a Deus e falam: não, pela fé eu vou entrar no ministério. E entram no ministério. E as suas famílias pagam um preço muito caro por isso. Então isso não faz sentido. Se você está satisfeito com o seu trabalho no que diz respeito à sua paixão, mas está insatisfeito no que diz respeito ao seu rendimento, consiga outra coisa que complemente o seu salário, porque as contas não são pagas por paixão. As contas são pagas por receitas.
O outro dilema é paixão baixa e alto salário. Ah, não, pastor, eu tenho um salário muito bom, não posso reclamar do meu salário, mas isso não me dá paixão nenhuma. Então, complemente sua vida com mais paixão. Coloque na sua agenda algo que dê prazer a você fora do seu trabalho. Consiga alguma coisa que possa te gerar paixão. Muitas pessoas fazem isso, há exemplos aí aos montes de pessoas que são altamente formadas, médicos, advogados, profissionais liberais, enfim, e conseguem completar o seu trabalho, aliás, fazem do seu trabalho uma forma de abençoar pessoas, e isso os enche de paixão, tá certo? Então você pode completar a sua situação com mais paixão. Eu quero terminar com uma frase adaptada desse estudioso chamado Cliff Hakim. O Cliff Hakim vai dizer o seguinte, que todos nós temos duas carreiras. Então, só fazendo aqui um resuminho rápido. 3 pontos de alinhamento. Primeiro, paixão. Segundo, oi? Ambiente de trabalho. Terceiro, recompensa. É isso aí, ok? Agora eu entro com o Cliff Hakim aqui, para completar com essa frase dele. O Cliff Hakim, eu adaptei a frase, tá bom? Então tem o conceito dele. O conceito dele é que todos nós temos duas carreiras. Todos nós temos duas carreiras. A de gestores das nossas carreiras e as nossas carreiras propriamente ditas. É isso que o Cliff Hakim disse. Ou seja, você é responsável pelo que você faz com a sua carreira. Você é o self-employed da sua carreira. Você tem que administrar, gerenciar o seu próprio talento, a sua própria carreira, os próprios recursos que você tem, o seu próprio conhecimento. Você é o gerente de você mesmo. E depois você é o que você faz. Tá certo? Então, pensando nisso, eu concluí dizendo assim, isso implica que a responsabilidade de encontrar nosso lugar no mundo é nossa. Então não espere que isso ocorra naturalmente ou por iniciativa de terceiros. Convido você a ficar em pé, vamos orar e vamos encerrar esse tempo aqui. Como lemos ainda há pouco no salmo de abertura desse culto, o Senhor não há outro Deus como o nosso Deus, que reina sobre o trono do universo e que se inclina para ver as coisas que acontecem na terra e encontrando aquele que está no lixo, literalmente, o pobre que está no lixo, o exalta e o faz assentar com os príncipes do seu povo. Ou seja, Deus tem essa prerrogativa de cuidar de nós e de mudar as nossas realidades também financeiras e econômicas. Então eu quero lembrar você que seja qual for a sua situação hoje, você deve correr atrás da sua paixão, você deve usar os seus dons espirituais, os seus talentos, naquilo que te dá mais prazer, porque isso vai simplificar muito a sua vida, tá bom? Deus nosso Pai, nós te agradecemos pelo trabalho, pelo emprego, pelos amigos, pelos parceiros, pelos clientes, pelos sócios. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor nos permite fazer com a força do nosso trabalho, com a nossa energia, Senhor. Obrigado por criar esse universo tão vasto, tão imenso. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a viver através do nosso trabalho. Quantas coisas, ó Deus, nós não descobrimos no nosso trabalho, as nossas fraquezas, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Aprendemos a ter paciência, Senhor. Nós temos mais inúmeras oportunidades de influenciar pessoas através do nosso trabalho. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Senhor, eu oro por aqueles que estão vivendo dias difíceis, sejam sem trabalho, sem emprego, sem renda, que o Senhor possa olhar dos céus, como a sua palavra diz para nós. O Senhor possa se inclinar a eles e levantá-los dessa situação, Deus, e dar a eles, ó Pai, uma situação nova, uma situação de conforto, uma situação de estabilidade, Pai. Eu sei, Senhor, que isso não acontecerá do nada. Eles precisam pensar em suas paixões, precisam fazer escolhas, precisam
romper, Senhor Deus, com hábitos, precisam se reinventar, correr o risco, aprender o novo, se autodesafiarem, se desafiarem, Senhor Deus, quererem se reinventar, serem criativos, ó Pai, empreendedor. Enfim, Senhor, nós precisamos de tudo isso, e tudo isso está nas Tuas mãos à nossa disposição. Precisamos do Senhor, Pai. Fala conosco, Deus, continua a trabalhar com o nosso coração aqui, leva-nos agora para esse momento de comunhão juntos e traga-nos, ó Pai, para um momento de adoração ao Teu nome e para ouvirmos a Tua palavra mais uma vez nessa manhã. É com gratidão que eu oro e te agradeço em nome de Cristo. Amém.